Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma revisão sobre a derivada do ln do módulo de x que a gente comentou em uma das aulas passadas. Olha só, resolvi fazer esse vídeo porque eu senti uma certa indignação por parte dos alunos quando eu comentei sobre a derivada do ln de x. Aí eu peguei e falei assim, não, mas a gente pode derivar o ln do módulo de x. Porque aí a derivada do ln do módulo de x seria 1 sobre x, mesmo que esse x seja negativo. Ah, quando eu falei isso que deu problema. Então eu quero explicar novamente e aí vocês vão entender muito bem como que funciona essa regra. Então olha só, a regra é para ln do módulo de x, certo? Em nenhum momento eu estou dizendo que o argumento do ln é negativo. O argumento do módulo pode ser negativo, mas aí quando eu faço o módulo de x se torna positivo, ok? Beleza, olha só. Então, pela regra da cadeia, a gente viu que a derivada do ln de uma função é 1 sobre a função vezes a derivada da função. Regra da cadeia, certo? Derivada do ln da coisa é 1 sobre a coisa vezes a derivada da coisa. Derivada do ln de g de x é 1 sobre g de x vezes a derivada de g de x. É óbvio que eu estou falando aqui é para quando essa função está definida. E quando ela vai estar definida? Quando a g for diferenciável e positiva. Só o fato dela ser positiva, o ln já estaria definido. O ln de x já estaria definido só pelo fato dela ser positiva. Mas aí, com a exigência dela ser diferenciável, então eu vou poder fazer a derivada dessa função composta. Como é função composta, eu utilizo a regra da cadeia, que é 1 sobre a função argumento vezes a derivada da função argumento. E isso eu estou falando para a derivada do ln. Bom, e aí então surge a seguinte coisa que parece ser estranha. Olha só, quando eu utilizo a regra da cadeia para calcular o ln, a derivada do ln de uma constante vezes x, ficaria então 1 sobre essa constante vezes x vezes a derivada da constante vezes x. Só que a derivada da constante vezes x é a própria constante. Então fica 1 sobre k vezes x vezes k. Simplifico o k aqui e obtenho 1 sobre x, não importando quem seja este k. Olha só, a única exigência é que kx seja positivo. Então eu posso fazer isso aqui naturalmente. K nunca vai ser zero porque o produto é positivo. O x pode ser negativo. Só que quando o x for negativo, obrigatoriamente o k também tem que ser para que o produto se torne positivo. E é aqui que o pessoal ficou meio descrédulo. Por isso eu vou explicar de outras duas maneiras. Uma das outras maneiras que eu resolvi explicar é essa daqui, ó. Se você considera que k vezes x é positivo, então k vezes x é igual ao módulo de k vezes x, certo? Só que o módulo de k vezes x é o módulo de k vezes o módulo de x. Tem a propriedade de módulo. O módulo do produto é o produto dos módulos. Agora a gente vai utilizar propriedade do ln de x para kx positivo. Utilizando essa igualdade aqui, a derivada do ln de kx é igual à derivada do ln, onde o argumento é esse produto aqui, ó, o módulo da constante vezes o módulo de x. Agora que os dois estão em módulo, eu tenho certeza que cada um desses fatores é positivo, eu posso utilizar a propriedade do ln, que diz que o ln do produto
é a soma dos LNs, desde que cada fator seja positivo. E aí então eu chego à derivada desta soma. E a derivada da soma é a derivada de uma função mais a derivada da outra. Porém, ln do módulo de k é uma constante, porque k é uma constante real. A derivada da constante é zero. Então isso daqui se reduz a fazer a derivada do ln do módulo de x, que, como eu já comentei anteriormente, é 1 sobre x. Aí você fala assim, nossa, mas que estranho. A derivada de 2x é 1 sobre x, derivada de 5x é 1 sobre x, derivada de menos 10x é 1 sobre x, derivada de menos 50x é 1 sobre x. Parece ser estranho, mas não é. Justamente por causa disso, ó. Porque o ln vai transformar isso numa soma do ln do módulo de x mais uma constante. Então, se você acha isso estranho, eu digo que isso é tão estranho como quando você deriva o polinômio x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado qual que é? 2x. X ao quadrado mais 1 deriva 2x. Deriva x ao quadrado mais 50 é 2x. Então a derivada de ln de 50x é 1 sobre x. Então não tem problema nenhum, não é nem um pouco estranho isso daqui. Bom, mas explicando, utilizando a definição de módulo, ficaria assim. Agora eu vou mostrar por que então é 1 sobre x. Utilizando a regra da cadeia, a derivada do ln de uma função é 1 sobre a função vezes a derivada daquela função. E aí a gente chega num problema aqui, que é derivar o módulo de x. Bom, obviamente não está definido no zero, então o zero é o único ponto onde a derivada do módulo não existe, mas a função não está definida para x igual a zero, então ela é diferenciável em todos os pontos. Agora olha só, para eu derivar o módulo de x, eu tenho que lembrar que a definição de módulo é módulo de x é igual a x se o x é positivo e é menos x se o x é negativo. Como ela é definida por partes, então a derivada eu vou fazer por partes também. Eu faço a derivada para quando x é positivo e a derivada para quando x é negativo. Para quando x é positivo, como que fica? Simplesmente elimina os módulos, então vai ficar derivada de x sobre x, derivada de x é 1, 1 sobre x. Para x negativo, o módulo de x é menos x, então fica derivada de menos x dividido por menos x. Derivada de menos 1 vezes x é menos 1. Divide os dois números negativos, menos 1 por menos x, e obtenho 1 sobre x da mesma forma. Ou seja, não importa se x é negativo ou se x é positivo, o ln do módulo de x é 1 sobre x. Ok? Por que eu gosto de ensinar dessa maneira desde o começo? Desde a primeira vez que você deriva o ln, eu já falo da derivada do módulo do ln de x e não simplesmente da derivada do ln de x. Por que para as outras funções a regra sempre é quando o argumento é x? E agora estou fazendo para quando o argumento é módulo de x. Bom, porque eu estou pensando na continuidade do curso. Então, futuramente, vão perguntar qual função que quando você deriva, você obtém a função 1 sobre x. Aí você vai responder o que? Ln de x? Mas e aí quando o x for negativo, como que fica? Como que você vai fazer o ln de um número negativo? Entendeu onde que está o problema? Aí você fala o seguinte, então a função que quando eu derivo da 1 sobre x, na verdade é essa daqui, ó, é o ln de x. Ln do módulo de x. Derivando essa, você obtém 1 sobre x. Derivando essa para x positivo, você também obtém 1 sobre x. Só que essa daqui, ela contempla os valores em que x é negativo também. Então é por isso
que eu explico desde o início, utilizando a derivada do módulo de x, e não simplesmente o ln de x. Porque se a gente ficasse toda a aula, deriva ln de x, deriva ln de x, deriva ln de x, a derivada ln de x é 1 sobre x, a derivada ln de x é 1 sobre x. Futuramente, quando você tivesse que determinar qual função que quando você deriva, você obtém 1 sobre x, na sua mente só ia vir essa função, ln de x. Quando na verdade o que tem que vir na sua mente é esta função, ln do módulo de x. Para esclarecer mais um pouco, eu fiz este gráfico. Então olha só, a função ln do módulo de x, o gráfico dela é este que está em azul. A derivada não me dá o coeficiente angular da reta tangente. Então, por exemplo, em x igual a 1, qual seria o coeficiente angular da reta tangente? A derivada do ln do módulo de x é 1 sobre x. Para x igual a 1, 1 sobre 1 é 1. Então, o coeficiente angular da reta tangente, neste ponto, é 1. Porém, neste ponto, é menos 1, porque vai ficar 1 sobre menos 1 sobre x. Mas o x é menos 1, então fica menos 1 o coeficiente angular. Por isso a gente tem aqui esta outra reta tangente. Esta reta aqui é a reta menos x menos 1. E esta reta aqui é a reta x menos 1. Tá certo? Então aí a gente vê a importância de falar do ln do módulo de x e não só do ln de x. O ln de x é uma função cujos domínios são os reais positivos. Então você teria simplesmente a função definida por semi-eixo positivo de x. Quando você fala desta função, você aumenta, de certa forma, o domínio da função ln de x, fazendo uma reflexão em torno do eixo y. Ok? Mas note, aqui você está fazendo o ln do módulo de x. Beleza? Bom, espero que agora tenha ficado claro. Qualquer dúvida em sala de aula pode me perguntar que a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Beleza? Valeu!